Ariadne. E eu sou a Isabel. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo oficial do canal Contextualizando. E já que vamos falar muito de fake news aqui no canal, então por que não contextualizá-las, não é mesmo? Fake news nada mais são do que notícias falsas espalhadas para passar a ilusão de serem verídicas. O fenômeno, porém, aumentou exponencialmente com o advento da internet e das redes sociais. Apesar de existirem há muito tempo, o termo fake news em si ganhou popularidade durante as eleições para presidente dos Estados Unidos, lá em 2016, onde a imprensa especializada localizou uma série de sites com conteúdo não apurado, geralmente sobre Hillary Clinton. As fake news podem ser espalhadas em forma de sensacionalismo, como uma maneira de atrair a atenção do público, em forma de difamação, como criar boatos envolvendo o caráter de uma pessoa. As fake news ganham muito destaque nos períodos eleitorais, sendo usadas como elemento de difamação para garantir a popularidade de um determinado candidato e a desgraça de outro. Apesar de aparecerem recentes, as fake news elas são um obstáculo para a comunicação desde o princípio. De fato, este fenômeno não apenas fez-se presente em vários momentos históricos da sociedade, como também é ponto-chave para lendárias histórias. Um exemplo muito bom é a do cavalo de Troia. Vocês já ouviram falar? Pois é, foi um episódio muito conhecido de fake news. A Guerra de Troia ela foi um verídico conflito bélico entre aqueus e os troianos, que durou aproximadamente 10 anos e aconteceu entre 1300 a.C. e 1200 a.C. A partir dela foram criadas diversas adaptações literárias, dentre elas a mais notável é a Ilíada de Homero. Evidências sobre o famoso cavalo de Troia, por outro lado, nunca foram encontradas, o que não impediu o poeta latino Virgílio de escrever o poema épico Eneida, sobre gregos terem construído um enorme cavalo de madeira, enchê-los de soldado e deixá-lo diante das muralhas de Troia, fingindo terem desistido da guerra. Os troianos, porém, decidiram levar para o interior de sua cidade como um símbolo de vitória. À noite, quando todos dormiam, os soldados gregos saíram da estrutura e abriram os portões, para que todo o exército invadisse a cidade, acusando assim a queda de Troia. Outro momento importante no qual as fake news foram destacadas foi a transmissão da Guerra dos Mundos, em 1938, através da rádio CBS, dos Estados Unidos. Esta é considerada a primeira fake news do mundo tecnológico. A transmissão ocorreu às vésperas do Halloween e possuía a mesma pegada de um programa jornalístico. Portanto, para quem estava ouvindo, tinha-se a impressão de o fato estar sendo transmitido ao vivo. Uma bandeira de paz, com certeza. Se aquelas criaturas souberem o que isso significa, o que alguma coisa significa... Oh, espere! Alguma coisa está acontecendo. Uma forma encurvada está se elevando do buraco. Eu posso distinguir agora um pequeno raio de luz contra um espelho. Mas o que é isso? É um jato de fogo brotando daquele espelho. Ele vem na direção dos homens que empunham o lenço branco. O jato agora os atinge de frente. Santo Deus! Eles estão em chama! As árvores, os celeiros, os tanques de gasolina, os automóveis, o fogo está se espalhando por tudo. Está vindo para cá, uns 6 metros à minha direita. Cálculos mostraram que o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas em tempo real, das quais mais da metade ouviu apenas na metade final, perdendo a introdução que contextualizava o programa como um rádio-teatro semanal. O Columbia Broadcasting System e suas estações afiliadas apresentam Orson Welles e seu Mercury Theatre, no ar em A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Pelo menos 1,2 milhões de pessoas acreditaram no que ouviram. A população, então, entrou em pânico, com ouvintes apavorados tentando fugir do perigo. O medo paralisou 3 cidades, principalmente localizadas próximas a Nova Jersey, de onde a CBS emitia e onde a história era ambientada. A peça radiofônica escrita por Howard Koch, com a colaboração de Paul Stewart e baseada na obra de Wells, ficou conhecida como Rádio do Pânico. O livro A Guerra dos Mundos foi publicado em 1898, por Herbert George Wells. Ele escreveu de uma maneira característica do jornalista. Lembrando que, na década de 30, o rádio era o meio de comunicação mais popular existente, e ficou ainda mais evidente a força de sua influência com esse acontecimento, que marcou a comunicação do século XX. E esse foi o Contextualizando de hoje, galera. Não esqueçam de dar o seu like aqui embaixo, Se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, que vão sair todos os domingos. e é isso, fique ligado. Tchau! Que mal esse tchau, né? Tchau!